Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia lá em Efésios 2. Não é nenhuma palavra, assim, é mais uma reflexão para a nossa vida mesmo. É uma reflexão que eu tenho feito na minha vida. Sempre na época de julho, lá no meu trabalho, a gente passa por uma... É como se o nosso encerramento do ano fosse em julho, né? Não é em dezembro. E a gente sempre reflete muito em julho as nossas prioridades, a nossa vida. A gente pensa sobre a carreira, o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar ou não, se vai ser promovido ou não. E eu, essa semana, estava pensando muito nisso, né? O pastor tinha falado que iria falar sobre julho com propósito. E eu queria convidar você também a pensar um pouco, a refletir junto comigo sobre isso. E lá em Efésios 2, no versículo 1, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo nossas vontades, as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos uniu, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? O tema aqui na palavra, na Bíblia, desse capítulo, diz que fala que é a nova vida em Cristo. E eu queria destacar justamente aqui o versículo 10, né? Você pode aí rabiscar sua Bíblia aí ou anotar. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E as boas obras, a Bíblia fala que a obra sem fé, ela é morta. E para nós, aqui a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus Cristo, Deus já tinha preparado para nós praticarmos tais obras. E que obras são essas? O que a gente deve praticar? Qual é o nosso propósito? Então, eu queria que você refletisse comigo hoje justamente nisso. Qual o seu propósito? O que Deus ele tem colocado na sua vida? Será que você sabe? Será que a gente sabe? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Será que a profissão que você escolheu, será que a vida que você tem levado é justamente o propósito que Deus preparou para a sua vida? Não sei quem já está em fase de vestibular aí, ou quem está saindo da escola, já está quase no meio do ano, aí vai se deparar com pré-vestibular, com escolher a profissão, mas Deus também ele tem reservado isso para nós, né? Ele quer que a gente tenha sucesso na nossa carreira, Ele quer que a gente tenha uma vida de sucesso, uma vida confortável. Mas e a nossa vida que Deus nos deu? Qual é o nosso propósito? E eu separei, nós como servos de Deus, 3 modos importantes da gente cumprir esse propósito, né? Como que a gente consegue cumprir aquilo que a Bíblia fala, que Deus antes já tinha preparado para nós praticarmos. O que é que Deus preparou? Ele falou assim, não, Jéssica vai nascer e ela vai ser contadora. E eu pensei assim, em nós, né? Será que a gente tem realmente cumprido esse propósito como cristãos? E aí eu destaquei aqui o primeiro ponto, você pode aí escrever, se você quiser, que a primeira maneira da gente conseguir fazer esse propósito de Deus se cumprir é ser uma testemunha fiel do Evangelho de Jesus Cristo. E nós também precisamos ser uma testemunha fiel. Deus já preparou algo para nós. Quem nós devemos ser, né? A Bíblia ela é um manual de como nós devemos ser como cristãos. Se você quer saber e descobrir, se ainda não descobriu quem você deve ser e como você deve se comportar, o nosso manual é a Bíblia. Amém? É ela que nos guia. E a Bíblia ela traz diversas formas, né? Maneiras de como nós devemos agir. E eu separei aqui justamente isso, né? A resposta para sermos testemunha fiel, né, de quem Cristo é seguindo a quem?
Jesus. Ele é o nosso manual. Mas o que isso significa, né? E aí eu comecei a escrever aqui, e queria ler com vocês, que diz exatamente assim: Jesus forneceu um exemplo perfeito de como Deus quer que vivamos. Enquanto Jesus vivia sua vida terrena em um mundo muito diferente do nosso atual, ele incorporou o caráter pleno de Deus e fornece um exemplo relevante para nosso mundo moderno. É o caráter de Deus que ele quer desenvolver em nossas vidas e ser observado por outros. Isso é alcançado somente por meio do nosso relacionamento pessoal com Jesus. E Davi, acho que no sábado passado ele falou, né, do nosso relacionamento horizontal, né? Horizontal, direita, esquerda. Horizontal e vertical, né? E justamente com isso, Jesus ele se relacionava com pessoas, mas também ele tinha um relacionamento com Deus. E isso fazia, e a gente tem vários exemplos na Bíblia de como que ele atuava, né? Como que Jesus ele representava o caráter de Deus. Você vê que Jesus ele andava com qualquer tipo de pessoa, né? A gente via Jesus andando com prostituta, ele andava com os mestres, ele lá pequenininho já foi estudar lá com os mestres no templo. Então ele tinha essa característica de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Outra característica que Jesus tinha, ele tinha a palavra de Deus na vida dele. Ele respondia, né, com a palavra de Deus. Quando ele foi ao deserto, ele tinha a palavra de Deus. Ele foi confrontado e ele respondeu com a palavra de Deus. Então, para nós termos esse caráter de Jesus, a gente precisa ter a palavra de Deus em nossa vida, nos relacionarmos com Deus e também sabemos relacionar com as pessoas. O que não é uma tarefa muito fácil. Não sei você, mas eu não sou fácil de me relacionar com as pessoas. Quem aqui tem facilidade de se relacionar com as pessoas? Mas existe um propósito nisso, né? Jesus ele se relacionava com as pessoas porque ele trazia mudança para a vida das pessoas. Todas as pessoas que passavam pela vida de Jesus eram mudadas de alguma forma, né? Seja por uma obra, ou ele passava na rua e via um cego e ele era curado, ou ele tinha uma mulher que estava lá sendo quase apedrejada, ele ia lá e falava, você pode ser limpa, você não é diferente de todos nós pecamos. E acho que a gente precisa relacionarmos com as pessoas dessa forma. Trazer uma mudança para a vida delas, né? Porque às vezes minha mãe falava isso, não sei se a mãe acho que a mãe de vocês não falava, só a minha. Falava assim, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E eu só escolhi a amizade errada. Sempre. Né? Sempre tive essa mania de escolher a amizade errada. Depois a gente vai aprendendo com o tempo. Mas também eu não me igualava, mas era difícil você não se igualar à amizade, né? Tu tá lá na rodinha do colégio, aí tá lá teu amigo, tá na rodinha dos crentes. Aí mó chato lá, os crentes não falam nada. Crente do brega, né? Eu tinha uma amiga na escola que ela só usava saia. E na minha igreja também não podia usar calça, só podia usar saia, mas na escola a gente usava calça. E aí, toda vez que eu via andando, eu falei, lá vai a crente para a escola. Eu falei, caramba, eu também sou crente. Mas assim, o crente era visto de uma forma diferente. Então, você acaba se juntando com quem? Com quem não é crente, né? E não tem problema nenhum. Só que é difícil pra caramba você tá lá com seus amigos, tem aquela piada lá rolando, o cara solta um palavrão e você faz o quê? Dá aquela gargalhada, né? Ou então solta um palavrão também. Então, é difícil, né? Não é fácil se relacionar com as pessoas que não vivem a mesma vida que a gente, ou deveríamos viver, né? Mas Jesus ele é um exemplo de que é possível, sim, se relacionar com pessoas e causar mudança na vida delas. E como é difícil, né? Vamos colocar assim, nossos relacionamentos do dia a dia. Vamos lá, na faculdade. Gente, é muito difícil você conseguir transformar a vida de alguém. Você está numa discussão lá, acalorada, sobre política. É difícil convencer alguém, não é? De que, poxa, às vezes seu partido político é o melhor, seu presidente é o melhor, ou então que sua religião é a melhor. É muito difícil. E, às vezes, o que a gente faz? A gente se omite. Como é tão difícil, é mais fácil ficar quietinho. Não vou me estressar, né? Estou nessa vibe aí. Não vou me estressar, prefiro nem falar nada. Mas Deus não quer isso. Ele nos colocou com um propósito de trazer mudança às pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos viver isso todos os dias, lembrar todo dia, acordar e saber, olha, qual é o meu propósito? Eu não sei você no trabalho, ou no que você faz, ou na sua vida diária, mas eu, às vezes, acordo e falo, nossa, como eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí até brinco com o Davi, falei, amor, você tem que fazer um to-do. Você tem que listar tudo o que você tem que fazer. Às vezes ele manda a foto lá, tá aqui, já fiz x coisas. Porque sabe o que você acordou naquele dia, você precisa fazer, o seu propósito daquele dia, né? Eu tenho que ir botar roupa a lavar. O de Davi, pro caso, é esse, né? Tem que botar roupa a lavar a louça. Né, amor? Não é.
Mas a gente sabe o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E eu acho que quando a gente acorda todo dia, o nosso primeiro propósito devia ser: eu quero hoje causar uma mudança na vida de alguém. Isso tem que estar no nosso coração. Esse desejo não pode nunca se perder. De que eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero cumprir o propósito que Ele me chamou. Porque, gente, é muita coisa que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Não dá tempo, né? A gente é consumido pelo tempo. A gente não tem tempo, às vezes, de falar com um com o outro. Mas é difícil, a gente não tem tempo. Mas Deus, Ele nos chamou para esse propósito. A gente tem que cumprir esse propósito. E outra coisa que eu estava pensando em relação ao caráter de Cristo é coisas que Jesus ele tinha na vida dele. Eu separei aqui, que era amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, gentileza. E uma coisa que ele tinha, assim, bizarramente, que eu acho, olhando a vida de Cristo, era autocontrole. Ele tinha muito autocontrole. Ele só descontrolou uma vez no templo. Ele chegou lá, e eu me baseio muito nesse exemplo. Chegou lá e destruiu tudo, quebrou tudo, né? Então, assim, até Jesus ele perde o controle de vez em quando, mas ele era um cara que tinha autocontrole. E assim, óbvio, né? O amor é fundamental, a alegria, mas você não consegue fazer nada disso, ter amor, ter alegria, ter qualquer outra coisa, se você não tiver um autocontrole. Se você não dominar suas emoções, se você não dominar seus sentimentos, se você não dominar quem você é, porque aqui a palavra falava no início que nós já estávamos condenados, já estávamos em pecado, nossa natureza já era pecaminosa, mas Jesus ele veio para quebrar isso e transformar a nossa vida. Então, a gente precisa estar preparado. Por quê? Primeiro, alguém pode estar nos observando e vendo nossas atitudes como servos de Deus, ou alguém pode estar esperando a nossa ação, a gente tomar uma atitude, né? E às vezes é difícil de se posicionar e de falar a verdade. Essa semana, uma jovem falou comigo de uma amiga dela que estava para tomar uma atitude, e eu falei: olha, você tem que apoiar essa pessoa. Estava errada, apoia. Mas não deixa de falar a verdade, não deixa também de zelar o amor. Né? Porque criticar, gente, vai ter um monte de gente para criticar nossas atitudes, para nos julgar, para condenar. Mas acho que hoje as pessoas precisam muito de amor. Falta amor. Falta amor a Deus, falta amor ao nosso próximo. Né? Ou, às vezes, o amor ele é tão superficial, ele é tão assim, está tão banalizado. As pessoas amam, dizem que amam com muita facilidade, né? Demonstram nas redes sociais, às vezes, um amor, né? Aquele negócio, estou aqui ajudando aqui a pessoa aqui, aí tira uma selfie lá ajudando o mendigo. Mas esquece que isso precisa ser feito todos os dias, que a nossa vida com Cristo precisa ser diariamente estar atento a quem está do nosso lado. E aí, outro ponto que eu coloquei aqui é justamente isso. Jesus ele servia e amava ao próximo. Raras vezes eu vi Jesus sendo servido. Sempre via Jesus servindo com seus discípulos. Por onde ele passava, ele servia. Ele ia lá, deixava um legado, uma marca, né? Tudo aquilo que ele fazia. E nós precisamos ser assim também. A gente precisa entender que nós não estamos aqui para ser servidos. Quando eu, a gente vem à casa do Senhor, a gente não está aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. E acho que tem faltado na nossa geração esse sentimento de servidão. A gente quer muito ser servido, a gente quer ser abençoado, a gente quer ser transformado, a gente quer tudo para nós, mas não quer fazer pelo outro. E todo mundo fala aquela frase de efeito que é: faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Todo mundo fala sempre isso. Mas essa frase, ela é realmente verdade. A gente gosta mesmo que as pessoas façam, né, com os outros, com a gente, só o que a gente gostaria que a pessoa fizesse. Não. A gente gosta que a pessoa faça conosco aquilo que nós faríamos por ela. Mas será que realmente a gente faz aquilo pelos outros sem nenhuma intenção? Qual tem sido a nossa intenção quando nós fazemos algo por alguém? Eu acho que Jesus ele deixou essa mensagem, e ele tinha muito autocontrole mesmo. Se a gente for lembrar lá da história de Lázaro, que era seu melhor amigo, eu imagino assim que Maria, se eu tivesse um amigo que tinha esse dom de cura,
como Jesus ele tinha de transformar, ia ficar desesperada realmente de ver uma pessoa morta e Jesus não está ali para poder curá-la. Então, imagino que naquela hora ali, a irmã de Lázaro, que estava ali, estava desesperada para poder Jesus chegar logo e trazer a transformação. E isso não está errado nisso, não tem nenhum mal nisso, né? Jesus é mal interpretado, às vezes, quando a gente lê, né, que Jesus chega e fala, não, calma, fica tranquila. Mas imagina o desespero daquela mulher de ver já há 3 dias lá, morto. Já estava provavelmente se decompondo quase. E o desespero dela de querer que Jesus estivesse lá para fazer diferença. E acho assim que as pessoas que estão ao nosso lado deveriam sentir a mesma coisa sobre nós. As pessoas deviam sentir necessidade de a gente estar perto delas, sabe? De que, nossa, poxa, seria tão bom, estou passando por uma aflição, seria tão bom se meu irmão estivesse aqui. Ou, às vezes, alguém do seu trabalho que não é cristão e está passando por uma dificuldade e ele lembra que a primeira pessoa que ele pode contar é você, sou eu. Sabe? De ser realmente alguém que é diferente. E eu acho que, às vezes, a gente acaba se escondendo na sociedade, não se posicionando. Eu acho que nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado em relação ao não nos posicionarmos, não nos omitirmos, né? Porque, às vezes, a falta de opinião pode ser uma omissão. Então, não se omita em relação às atitudes das pessoas que você sabe que são erradas e que você precisa se posicionar, porque a nossa sociedade precisa da gente, como igreja, para estarmos posicionados. E voltando a falar em relação ao servir, Jesus ele foi uma das maiores autoridades em servidão. Ele é nosso exemplo em relação a servir, né? E Deus ele tem nos chamado realmente para servir. Ele quer que a gente coloque a nossa fé em prática e que a gente sirva realmente uns aos outros. E o modo como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com Deus e se relaciona com as pessoas, é muito importante para Deus. Porque ele fala lá que é o primeiro mandamento, né? Era amarmos uns aos outros, como ele realmente amou a igreja. E a gente precisa realmente amar. Ame o seu irmão. Cara, se você sente falta de alguém, que a pessoa não está aqui, fale com ela. É importante a pessoa estar aqui na igreja. É importante a pessoa estar servindo a Deus na igreja. É importante estar aqui. Se a pessoa não está aqui, ela deixa de ouvir a palavra, de ser abençoada. Eu fui muito abençoada no louvor. Falei, nossa, podia ter acabado o culto ali. 8h30 estava ótimo. A gente ficava meia hora ali comendo, fazendo alguma coisa. Porque a gente é abençoado, é nesse lugar que a gente é abençoado, que a gente é tocado por Deus. Às vezes, durante a semana, a gente não consegue ter essa sensação assim, sabe? Por mais que a gente ore no secreto, por mais que a gente busque na nossa casa, não é a mesma coisa de que você vir à igreja. Para você é igual? Não é igual. Parece que realmente é muito mais forte a presença de Deus. E o terceiro ponto justamente é esse. É ser fiel à sua igreja e à sua liderança. A gente tem visto o quanto é difícil as pessoas estarem na igreja. É muito difícil. Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu falei isso para ele. Falei, olha, falta... Ele é até líder também lá na igreja dele. E eu falei, olha, as pessoas precisam ser fiel à igreja, sim, também, mas também ser fiel à sua liderança. Aí ele, eu não concordo. Está ótimo, tudo bem. Tudo bem você não concordar. Mas acho que é preciso, sim, ser fiel ao seu pastor, ser fiel aos seus líderes. É muito importante. Óbvio, a gente não está aqui para seguir homens, não está aqui para fazer só o que... Por exemplo, se o pastor Marcos saísse da igreja, vamos todos sair porque a gente está aqui para servir o pastor Marcos. Não, não é isso. Mas olha só, é honrar a vida dele, porque Deus colocou ele aqui como um cabeça da igreja. E a gente sabe que desde muito tempo a igreja de Cristo sempre foi perseguida. A perseguição da igreja aconteceu de várias formas, né? Naquela época as pessoas perseguiram Jesus, que ali representava a igreja realmente de Cristo. Tem lugares que até hoje são perseguidas, porque você não pode ter uma porta aberta para poder falar do amor de Jesus. E eu acho que aqui a gente é privilegiado por não ter isso, mas temos perseguições espirituais na igreja. O mundo ele tem sufocado as pessoas no seu tempo e elas não têm tempo de vir à igreja. Elas não querem vir à igreja, não sentem falta de vir à igreja, acho que não precisam de estar na igreja. A Bíblia fala que é bom que nós congreguemos. Então, a gente não pode se acostumar com o fato de que, não vou à igreja hoje, já fui de manhã, está ótimo. Gente, é maravilhoso e é importante estarmos aqui sendo alimentados. 2, 3 horas que a gente passa aqui nos alimentam para a semana.
mas a gente puder estar aqui na quinta, na quarta, na oração, no sábado, nos jovens, a gente vai cada vez mais estar próximo de Deus, nos aproxima de Deus. Então, não deixe... E eu acho que isso é um tipo de perseguição que a igreja sofre. Eu acho, sinceramente, não sei se você pensa dessa forma, mas as pessoas não estarem com vontade, sendo atacadas no seu tempo, mudando a mentalidade de que não precisam estar aqui servindo a Deus. E eu acho que isso é uma forma de o inimigo atacar, para que as pessoas não estejam tanto na igreja, não absorvam tanta palavra de Deus e cada vez mais se afastem de Cristo. Você pode até me falar, querer me convencer de que, Jéssica, eu não venho à igreja, mas eu não deixo de estar com Jesus. Lê do engano seu. Isso é engano no inimigo. Nós precisamos estar, sim, congregando. Deus, ele nos chamou, ele constituiu pastores. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, óbvio, ele habita em nós, mas ele também habita na igreja, ele fala na igreja. Quando o pastor ele se prepara para trazer uma palavra, é uma mensagem que Deus está querendo falar com a igreja. Não só aqui na nossa igreja, mas em todas as igrejas. E você pode perceber que, quando às vezes um tema é falado aqui na nossa igreja, também é falado em várias outras igrejas. E isso é confirmação de que Deus está falando com a igreja de Cristo. Não só com a Nova Vida, mas com a igreja de Cristo. E nós não podemos nos conformar de que não estar na igreja é apenas uma coisa que não é importante, que não é relevante. E eu queria ler com você um exemplo sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Você pode depois ler em casa, até sugiro que você leia. Atos 8, 6. Aqui em Atos 8 fala da perseguição da igreja, então você, por favor, leia também. Mas eu queria só ler uma parte que fala lá em Atos 8, do versículo 6, que diz... Versículo 3 diz: Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve uma grande alegria naquela cidade. Então, aqui, a igreja tinha sido atacada, eles tinham se dispersado, os apóstolos estavam, longe um dos outros, e Filipe, ele realmente ali, como um dos apóstolos que permaneceu lá em Jerusalém, ele continuou servindo a Jesus naquela perseguição. E ele foi para até Samaria, pouco mais de 100 quilômetros de distância, e ele começou a pregar e a realizar grandes feitos em nome de Deus. O resultado foi imediato. Pessoas foram curadas, libertas, e toda uma cidade experimentou, toda uma cidade experimenta de uma grande alegria. A cidade inteira recebeu o impacto pela ação de Filipe. Foi um grande exemplo de servo de Deus. E eu botei aqui assim, a igreja pode ser grandemente abençoada quando transforma desafios em oportunidades. É um desafio servir a Deus? É um desafio. É um desafio você ser fiel à sua igreja? É um desafio. Não é um sacrifício, acho que é um desafio, igual o Vinícius bem falou naquela reunião para a gente. Não é um sacrifício vir à igreja. Não é um sacrifício congregar, é um privilégio, somos privilegiados de estar servindo a Deus. Então, a gente precisa transformar o desafio que é servir a Deus em oportunidade. A oportunidade de você pregar mais, de você falar mais, de você convidar seus amigos para estar na igreja, de você, sentir falta de alguém e falar com essa pessoa, olha, você não tem vindo, cobrar mesmo, sabe? Seja você o motivador do seu amigo. Aí estava ali atrás, aí eu estava brincando com o Caleb e com o Lucas, aí eu falei assim, poxa, olha quem chegou aí, chegou o Lucas Macedo. Aí ele, já falei. Aí o Lucas falou, eu mandei mensagem para ele, falei, você não vai vir ao culto, não? É isso que a gente precisa, gente. Ele está aqui hoje no culto, sendo abençoado, vendo a palavra de Deus. A gente precisa mandar uma mensagem para nossos amigos e falar, cara, cadê você? Onde você está? Não espere isso da liderança fazer isso. A gente já faz muita coisa, que também inclui isso, falar das pessoas, para as pessoas virem ao culto. Mas seja você... Tenha a oportunidade de falar para os seus amigos. E Filipe, ele fez isso. Ele estava lá, ele começou ali mesmo. Eu imagino que ele chegou ali as coisas para o lado, botou umas cadeiras, talvez, e começou a falar, e Deus ele, impactou com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também falou com Filipe, lá no versículo 26. Depois você pode ler com calma lá, mas eu queria só que você anotasse para você ler também, no versículo 26, que o Espírito Santo dirigiu Filipe até um eunuco.
Antes dele ler as Escrituras, aquele homem não conseguia compreender as profecias. Então, quando Filipe chegou naquela cidade, foi a resposta de Deus para aquele homem. O Espírito Santo despertou Filipe e o levou ao encontro do eunuco. E é justamente isso. Às vezes a gente espera muito da nossa liderança. Sempre bota desculpa para tudo. Mas olha, se a gente está sensível ao Espírito Santo, a gente vai fazer a vontade de Deus. A gente vai cumprir o propósito de Deus, porque o Espírito Santo nos toca, nos transforma e nos ensina a estarmos sensíveis ao Espírito Santo. E Filipe, ele fez isso. Além dele ter, mesmo sendo a igreja perseguida, estando dispersa, ele foi lá e agiu em nome de Deus. Ele estava sensível pelo Espírito Santo. E nós, como igreja, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo e ir até onde ele mandar. Uma outra coisa que eu queria falar em relação à liderança era que Deus, ele sempre levantou um líder. Sempre. Eu vejo Adão como líder. Eu vejo que Noé foi levantado como líder naquela época. Abraão foi um líder. Davi foi um líder. Então, para cada necessidade, Deus levantou um líder. Por isso que eu coloquei aqui que a gente deve, sim, obviamente, ser fiel à igreja, mas também ser fiel à liderança. O povo de Israel, ele não foi fiel à liderança que Deus tinha colocado ali. Né? Quando Moisés foi levantado como líder, e Moisés falou, olha, aguardem aqui que eu vou lá no monte, eles construíram um bezerro de ouro. E não é diferente hoje em dia. Talvez as prioridades das pessoas, a maneira que elas demonstram a sua infidelidade, não sejam fazendo bezerros de ouro, mas na desobediência, no não servir, o não buscar respeitar o seu líder, não buscar enxergar o seu pastor como o seu líder, de viver a sua vida como se não tivesse uma liderança. E se Deus, ele realmente levantava líderes naquela época, e eu sei que até hoje ele levanta líderes para que aquela necessidade seja sanada, como lá na época de Noé, que existia todo um pecado dominava aquele lugar, e Deus, ele falou que destruiria aquele lugar. Ele precisava de alguém para poder dar continuidade ao legado que Deus precisava para aquele lugar. Ele levantou Noé. E a sua família foi fiel ali a Noé. Assim como Davi também, ele tinha uma necessidade quando estava o povo sendo atacado pelos filisteus. Deus levantou, já tinha levantado Davi como líder, que ele seria ungido rei, mas ele também estava ali e se posicionou para destruir os filisteus. E acho que a gente precisa, sim, querer, óbvio, ter boas lideranças, né? Tem coisas que, com certeza, eu sempre falei isso. No meu trabalho, se eu fosse o líder, eu faria diferente. Se eu estivesse na posição do líder, eu faria diferente. Na igreja não é diferente, gente. Tem muita coisa também que a gente faria diferente. Mas, olha só, mais do que fazer diferente, eu preciso fazer a vontade de Deus. O nosso pastor, ele está cumprindo a vontade de Deus. Nós, como líderes, estamos tentando também fazer a vontade de Deus. Então, é importante, sim, que nós, como servos de Deus, precisamos estar fiéis à nossa liderança, reconhecer a nossa liderança. Porque, com certeza, tem coisas que na sua vida, se você compartilha com o seu líder, ele vai te orientar para você tomar a melhor decisão da sua vida. Muitas pessoas não tomam decisões corretas porque não consultam os seus líderes. Não reconhecem os líderes que Deus colocou na sua vida. E para isso, a gente precisa, para cumprir o propósito de Deus, que é o tema da nossa mensagem, eu entendo que a gente precisa realmente, primeiro, testemunhar fielmente o Evangelho de Cristo com as nossas atitudes, servir e amar o nosso próximo e ser fiel ao nosso líder e à nossa igreja.